meu irmão, porque tem coisas. Viu? Escutar a Renália. Boa tarde para vocês. Pode meter o presente aí. Showzão. Gusta, tópico agora é qual, hein? Resistência O caderno elétrica. não está nem aberto, sabe? Não está aberto? Que triste. É porque eu não lembro. Corrente elétrica foi Você colocou 3, energia elétrica. Aí você 3. colocou tipo um asterisco e chuveiro elétrico. Foi a última coisa que você Demorou. viu. Muito obrigado, Gatona. Então agora é 4. Ok? Associação de resistores. Vamos começar a ver o babado. Veja só. Eu estou colocando aqui para você como 4, mas na hora que você abrir o seu livro, já é o capítulo 5, né? Na verdade, por mim, eles colocavam isso tudo num capítulo só, mas eles dividem para ter mais capítulos. Então, a gente tem aí um capítulo novo, um capítulo 5, onde a gente vai começar a trabalhar com circuito elétrico, né? Como montar um circuito elétrico? Um circuito elétrico simples é aquele aparato que consta uma máquina elétrica, um gerador e fios de ligação. Isso é um circuito elétrico simples. A gente começa a ficar com um circuito elétrico composto quando a gente pega mais de um aparelho. Por exemplo, quero ligar várias lâmpadas. Como eu faço? Quero ligar várias tomadas na minha casa. Como eu faço? Ok? Então, dependendo da forma como você vai ligar determinados equipamentos, você vai precisar de uma associação de aparelhos. Só que como a gente sabe que os aparelhos também são chamados de resistores, porque tem resistência, né? Tem resistência elétrica, então a gente chama de associação de resistores. Entenda, eu posso querer ligar vários aparelhos, ou eu também posso usar várias resistências em um aparelho só. Exemplo, imagina que você vai ligar o seu aparelho, você tem um DVD, né? Aí você vai ligar ele em 110 volts, show? E você quer que esse DVD use 5 amperes de corrente. É isso que você quer. Então você sabe que no seu aparelho de DVD, você tem que ter fios de ligação dentro dele, né? Uma placa de circuito elétrico, mas também resistores que totalizem um total de V por I, totalizem um total, entendeu, né? 110 volts dividido por 5 amperes. Quanto que é 110 dividido por 5? Ainda é 22? Sim ou não? Sim. Então você precisa que esse aparelho de DVD tenha 22 ohms. Aí você vai lá, faz a medição, tem um aparelho chamado ohmímetro, que mede a resistência elétrica dos aparelhos que você tem, né? Um instrumento de medida chamado ohmímetro. Geralmente esse ohmímetro está dentro do multímetro, que é um aparelho completo, que mede voltagem, corrente elétrica e resistência elétrica. Você vai lá, constrói o seu DVD e percebe que o seu DVD tem 10 ohms de resistência. Está faltando 12 para chegar lá. Então, você vai ter que colocar no seu circuito resistores de controle de corrente, né? Pequenas pecinhas chamadas de resistores, para totalizar 22, porque só assim o seu aparelho ligado em 110 vai consumir uma corrente de 5 amperes. Aí, como você vai fazer? Bom, você vai ter que somar o 10 ohms que tem com os 12 que faltam para totalizar 22. E pode ser que não tenha um resistor de 12 ohms, tenha resistor de 10, de 1, de 2, e você vai ter que montar um circuito para atingir aquela resistência equivalente, aquela resistência total. Então, tudo isso serve de exemplo para você entender o porquê que a gente associa resistores, além
também do circuito que mais é cobrado no vestibular, que é a associação residencial. Poxa, como é possível você ter na sua casa um padrão de energia, 110 volts, e ligar a casa inteira em 110 volts? Como isso é possível? Como é possível ligar todo mundo numa mesma voltagem? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Na hora que você for procurar na apostila, é capítulo 5, tá? Apesar de eu estar seguindo com o tópico, já é capítulo 5, perfeito? Há duas formas de associar, ok? Básicas, né? Tem também a junção das duas, que é a associação mista. Mas há duas formas de associar resistores ou aparelhos, né, resistores, em série e em paralelo. Para te dar um exemplo muito tranquilo para você entender, considere, por exemplo, lâmpadas, associação de lâmpadas pisca-pisca. Na minha época de infância, tinha um pisca-pisca, né, que há muito tempo atrás já era um pisca-pisca mais simples, mais barato, e depois até parou de produzir dele. Um pisca-pisca que era uma sequência de lâmpadas, você comprava lá, né, 50 lâmpadas, e quando uma queimava, todas apagavam. Era uma associação chamada em série, também conhecida como associação sequencial, aonde quando queima uma, todas as demais param de funcionar. E o cabra ia ter que pegar aquela sequência de 50 lâmpadas ou 100 lâmpadas, depende do tamanho que ele comprasse, e fosse juntar, né, olhando uma por uma para tentar enxergar qual é a lâmpada que queimou para trocar e botar uma nova. Entendeu? Isso se ela queimasse e ficasse pretinha, desse alguma, né, alguma visibilidade que queimou. Se não, né, não ia ter como fazer, como encontrar, ia ter que testar lâmpada por lâmpada em um aparelho qualquer. Olha que doideira. Essa é a associação sequencial. Você acha que esse tipo de associação serve para a sua casa? Eu acho que não, né? Por quê? Porque se alguma coisinha lá der defeito, a casa toda vai ficar sem energia, luz, essas coisas. Muito bem, perfeito, perfeito. Até mesmo se desligasse, né? Não só se desse defeito, mas se desligasse, porque se é uma associação sequencial, se você fechar uma numa sequência, num fio só, num ramo só, se desligasse uma, todas as demais iam parar de funcionar. A gente vai ver como funciona a partir de agora. Então, é uma associação que não serve, né? Tempo depois, veio a associação em paralelo, que era um conjunto de lâmpadas. Maria Rita, que lindo seria. Nananina, não. Um conjunto de lâmpadas, aonde quando uma queimava, uma só queimava. Todas as outras lâmpadas ficavam funcionando, você ia lá e trocava ela, ok? Era um pisca-pisca mais caro, é um pisca-pisca que gasta mais fio para ser produzido, você vai entender nos desenhos a seguir, mas é uma associação independente. Se uma queima, todo o resto continua funcionando. O nome dessa associação é chamada de paralelo. Você também vai entender o porquê desse nome quando nós formos desenhar, perfeito? Então, a associação em questão é a associação em série. Veja, vou citar para você o exemplo de uma lâmpada, né? Depois a gente aplica isso num conceito de resistência elétrica. Em lâmpada seria assim, ó. Vamos assumir aí 3 lâmpadazinhas. Lembra que essas lâmpadas, né, como você tem em casa, né, atualmente todo mundo está salvando o LED aí, mas ainda tem esse bocal, mesmo com lâmpada de LED. Ainda a gente tem esse bocalzinho aqui. E essa lâmpada ela tem 2 polos de ligação. É o polo lateral, que é aqui na rosca dela, que é metálica, e o fundinho dela. São os 2 polos de ligação. Então, vou desenhar essas 3 lâmpadas, vou colocar o gerador, né? Tá aqui uma bateria para representar para a gente. Pode ser a tomada, tem problema nenhum. Perfeito? Aí, positivo e negativo. E nós vamos conectar essas lâmpadas. Como é ligar em série? Brasil, é tirar aqui, ó, polo positivo, conectar na lâmpada.
E ao invés de fechar essa lâmpada no polo negativo de forma independente, nós vamos colocar ela ligada na próxima. Por isso chamada de sequencial. Eu vou tirar a primeira lâmpada e vou ligar ela na segunda. Você que é inteligente, essa primeira lâmpada já acende? Sim ou não? Tem como ela acender aqui nesse circuito? Não, não tá ligada Acho que do outro não. lado. Perfeito. Mano, não, o circuito está aberto, não tem corrente, não tem DDP no circuito fechado, não tem como ligar. Entenda que nesse tipo de circuito, todas as lâmpadas devem funcionar juntas. Senão não tem função, não tem funcionamento. Então eu vou conectar a segunda lá na terceira e aí sim nós vamos conectar a terceira aqui. E nesse momento que nós conectarmos, se a tensão for suficiente, as lâmpadas vão funcionar. Ah, Simon, muito bem. Agora sim, as lâmpadazinhas funcionaram. Que legal, muito legal. Tá aí. Show? As lâmpadas só funcionaram a partir do momento em que eu fechei no negativo do nosso gerador e por isso o circuito agora está fechado. Esse circuito, do ponto de vista esquemático, vai aparecer assim. Cada lâmpada sendo um resistor. Tá aqui, ó. Olha que lindo. Um ligado no outro, de forma que eles são dependentes para funcionar. Pronto. Aqui nós temos a lâmpada 1, a lâmpada 2, a lâmpada 3, ou o aparelho 1, 2 e 3, tanto faz, ou a resistência 1, 2 e 3, e aqui a tensão total que essa bateria pode fornecer. Perfeito? Entenda que o que faz, por exemplo, essa lâmpada queimar é quando aquele filamento dentro dela abre, queima. Então seria algo desse tipo aqui, ó. Imagina que a lâmpada do meio queimasse. Olha lá, o filamento dela sai. Você consegue perceber agora que o circuito tem que fechar aqui, né? Sobe, passa no filamento, passa por baixo da lâmpada, passa no filamento, passa por baixo da lâmpada, passa no filamento, passa por baixo da lâmpada e fecha. No momento em que esse filamento queimar, o circuito abre. E é interessante, né? Resposta de alguns alunos. Ah, pelo menos essa vai queimar e a da frente já não vai funcionar mais, porque a de trás já recebeu energia. Padrinho, não é assim. Energia não é um fluxo que sai do gerador e vai passando pelas coisas e ligando, não. Na hora que eu fecho o circuito e ligo na tomada, tudo funciona ao mesmo tempo. E, portanto, na hora que esse cara queimar, o circuito é aberto. E o que não tem em circuito aberto? DDP. Se não tem DDP, não tem corrente. Se não tem corrente, não tem funcionamento, querido. Então, abriu aqui a do meio, todas param de funcionar. Toma cuidado com o português de algumas questões que são bem idiotas, né? Mas o aluno às vezes lê letra A e já sai marcando. Numa associação em série, quando uma lâmpada queima, todas queimam. Quantas vezes, né? Quantas pessoas vai lá e marca na correria? Ah, quando apaga, apaga tudo. Apaga, mas não significa que queimou, né? Pode queimar do meio e todo o resto parar de funcionar. Então, vamos fechar o nosso circuito aqui. Aqui seria como se tivesse aberto aqui, ó. Olha lá. Queimou a resistência 2, abriu o circuito, nada mais funciona, tá, queridão? Nada mais funciona. Show? Então, isso é o que acontece, o porquê da associação em série ser chamada de sequencial, um aparelho ligado no outro, e dependente. Com isso, você compreende que estar em série significa estar pendurado em um fio só. Linguagem técnica desse fio é chamado na física de ramo. Então você já percebe aqui que nós temos apenas um ramo, ok? Um fio de energia. Um fio de ligação.
Tá ok? Então, ó, saindo do positivo e linkando no negativo, um ramo só. Simon, o que seria mais de um ramo? Se tivesse bifurcação. Você está com um fio aqui, ó, e vem e solda 2 pedaços. Pronto. Então, meu um ramo virou 2. Há uma bifurcação, coisa que ali não acontece. Típico da associação em série, a associação de apenas um ramo. Show de bola? Posso apagar? Simon, espera só um pouquinho. Tô tirando foto. Espero. Aí, obrigada. De nada. Para todos, moçada, essa figura eu vou deixar, tá? Quero apagar só o resto. A figura esquemática ali vai ficar. Todos, né? Quando não puder, fala não comigo, hein? Igual a Manu fez. Entendeu a questão do ramo, né? Amados, o que eu preciso para resolver as associações em série que o exercício colocar para mim, que as questões colocarem para mim? Eu preciso gravar as propriedades da associação em série. Primeira propriedade, sequencial e dependente, né? Apenas um ramo. Se um queima, todo o resto para de funcionar. Essa é uma propriedade importantíssima. Segunda propriedade, todo circuito em série é um divisor de tensão. Simon, como assim? Como assim que a tensão total é jogada para o ramo, né? Suponha que isso aqui seja uma tomada de 100 volts ou uma bateria de 12 volts. Essa tensão vai ser jogada para o ramo. Mas como tem mais de uma coisa pendurada nesse ramo, a tensão é dividida pelos aparelhos, de tal modo que vai chegar para esse cara aqui uma tensão V1, vai chegar para o resistor 2 uma tensão V2 e vai chegar para o carinha 3 uma tensão V3. Só que essa tensão, queridão, é de acordo com a resistência. Ah, Simon, se forem 3 aparelhos diferentes, a tensão vai dividir igual para todo mundo? Não. Essa DDP só é dividida por 3 em 3 partes iguais, ou 2, ou 4, ou 10, né? Depende do número de aparelhos que tiver ali, se os aparelhos forem idênticos. Há uma associação de resistores, lâmpadas idênticas. Show de bola. Nós vamos pegar a tensão e dividir igualmente por todo mundo. Só que se isso não acontecer, ok? A gente vai ter que calcular a tensão em cada ponto. E sabe por que que isso depende da resistência? Porque a corrente elétrica em um circuito, grava isso, tá? Não vou anotar. É uma lei de Kirchhoff, ok? É um russo que vai salpicar algumas leis aqui para a gente e a gente vai compreender a dinâmica de circuito, porque ele estudou o circuito, usou amperímetro, usou voltímetro, usou ohmímetro, né? E colocou para a gente as propriedades que a gente está estudando aqui. O Kirchhoff disse assim: a corrente elétrica em um circuito, ok? Ela depende do ramo, do número de ramos, do número de fios. O que significa que em um ramo só, uma corrente só. Caraca. Então, quando eu ligo a bateria a esses 3 caras em série, é como se o nosso gerador apenas reconhecesse um aparelho ali, um resistor equivalente. E por isso, meu querido, ele vai mandar para o ramo uma corrente só. Se não tem bifurcação, não tem por que a corrente se dividir. A corrente só se divide no circuito que tem nó. Simon, o que é nó? Esse ponto onde há
a bifurcação de um fio em 2 ou mais unidades. Então, isso é o nó. Como eu costumo dizer, é o ponto do circuito que liga 3 cabos, 3 caminhos. Veja, um para baixo, um para cima e um para trás aqui. Né? 2 para a direita e um para a esquerda. Isso é um ponto de nó. Eu tenho 3 caminhos para a nossa corrente prosseguir. Então, como aqui eu tenho, regra do dedinho de novo, né? Sai do positivo e vem para o negativo. Um caminho só, uma corrente só. Então, segunda propriedade, eu tenho uma associação de corrente constante. Primeiro eu vou anotar aqui para você, divisor de tensão, né? Porque a tensão total se divide, olha lá, em V1, em V2, em V3, e quantos tiver, porque aqui eu estou colocando só 3, mas quantos mais tiver. E a segunda propriedade é a da corrente constante. Simon, isso faz parte da série? Somente da série, tá? Estamos só no tópico A, estudando associação em série. Só deixei a figura para a gente completar. E vocês podem completar na figura de vocês, quando forem copiar. Então, vai sair aqui da bateria uma corrente total. E qual é a corrente que vai passar em cada um desses caras? Total. Então, a corrente de cada um deles é constante? Então, meu querido, a corrente total, que você vai aprender a calcular agora, é a corrente que passa em todos os elementos da série. Nossa, Simon, legal. Né? Já 3 propriedades, já falou da dependência, divisor de tensão e corrente constante. Mas, Simon, se eu souber a corrente que circula aqui, tem muito exercício bobeirinha, né? Que fala, né? Considere 3 lâmpadas, nota-se que na lâmpada 3 há uma corrente de 2 amperes. Aí você, opa, na lâmpada 3 a corrente é de 2 amperes, mas como está em série, é a corrente geral. Né? Como é que eu faço, então, para encontrar a voltagem em cada um? Você ri. Por isso a gente aprendeu a lei de Ohm primeiro. Porque essa equação, você ri, primeira lei de Ohm, e as equações de potência, que eu ensinei vocês a calcular hoje, são as únicas equações que a gente vai trabalhar aqui. Então, bonito, qual é a voltagem no cara 1? Vamos botar de verdinho aqui. A voltagem em 1 é R vezes I. E a voltagem em 2? R vezes I. E a voltagem em 3? Tchananã, R vezes I. Mas qual I? Total. E total, corrente para todo mundo. Perfeito? É isso. Então, a tensão 1 é resistência 1 vezes a corrente única do circuito. E a 2, resistência 2 vezes a corrente. E a 3, resistência 3 vezes a corrente. Simples assim. E com isso, com essa equação, dá para você entender que a tensão total também pode ser calculada através da equação R total vezes I total. Você ri, só que agora total. Simon, a corrente total ele pode me dar. A voltagem total vai estar na bateria. Mas quem que é a resistência total? É a chamada resistência equivalente, meu querido. Resistência equivalente. É uma das perguntas que a gente mais vai responder a partir de agora. Resistência equivalente. É o REC. Também conhecida como resistência total, tá? Mas mais comum o termo equivalente. Se você substituir aqui, ó, preste atenção, hein? Tá acompanhando meu dedinho aqui? V total igual a V1 mais V2 mais V3. Mas quem é V total? R vezes I total. Quem é V1? R1 vezes I total. Quem é V2? R2 vezes I total. Quem é V3? R3 vezes I total. Você vai reparar que tanto no V total quanto nas outras voltagens tem I total. E, portanto, se está presente em todos os termos, eu posso cortar. Então, vai ficar aqui R vezes I igual a R vezes I, mais R vezes I, mais R vezes I, corta todos os Is, a gente vai ter R. R igual a R1 mais R2 mais R3, ou seja, a resistência equivalente como sendo o somatório
de todas as resistências que eu tiver, todos os resistores que eu tiver. Simon, então, para calcular a resistência equivalente, dado cada um dos valores, é a primeira coisa que eu acho no circuito? Com certeza. É a primeira coisa que você vai encontrar. Porque a resistência equivalente é a soma R1 mais R2 mais R3 mais quantos tiver. Só que isso em série. Tá ligado? Em série. Então, essas são as 3 propriedades básicas de uma associação em série. De todas as associações que a gente vai estudar, você vai precisar de conhecer 3 propriedades. O que acontece com a tensão, o que acontece com a corrente e o que acontece com a resistência equivalente. Simon, se me pedir para calcular a potência que cada um dos aparelhos dissipa, cada um dos aparelhos usa, padrinho, PVI, se você tiver VI, R vezes I ao quadrado, se você tiver R e a corrente, ou V ao quadrado sobre R, se você tiver a voltagem e a resistência. Ok? Então fica a cargo. Cada lâmpada dessa daqui vai brilhar, vai dissipar uma potência de acordo com a equação PVI. Ok? Ou PV quadrado sobre R, ou P, R vezes I ao quadrado. Por isso que eu nem vou anotar aqui a questão de potência. Perfeito? Difícil? Ah, Simon, física, né? Física, né? Física é uma maravilha, né? Física é uma maravilha. Essa é a associação de resistores em série. Você vai ver que esse capítulo nosso é gigante. Por que ele é gigante? Porque ele é muito grande mesmo. Podemos apagar? Pode sim, eu já tirei foto. Podemos? Já, né? Pode apagar, Simon, eu já tirei foto. Você é o bichão da goiaba. Então, ó, vou deixar o bonito ali para a gente fixar, ok? Considere comigo, ó. R1, R2 e R3. Show? Tranquilo? E uma voltagem total de 120 volts, como se fosse na nossa casa. E a gente vai conectar, né, esse nosso circuito. Todas as perguntas possíveis que esse cara pode fazer, a primeira delas a gente resolve, né? Qual é a resistência equivalente? Quanto vale, meu querido, a resistência equivalente desse circuito? Quanto vale a resistência equivalente daquele circuito? Quanto vale a resistência equivalente do circuito? Muito bem, Maria Rita. 6. 1 mais 2 mais 3. Soma direto. 1 mais 2 mais 3, 6 ohms. Quanto vale a corrente total que passa nesse circuito? Quanto vale a corrente total que circula nesse circuito? R$ 20? Estão me perguntando
ou me respondendo? Usando a equação V total, R total vezes I total, a voltagem 120, a resistência 6 e a corrente total. 120 dividido por 6, a galera está falando ali que vale 20 ampere. Significa então que vai chegar em cada uma dessas lâmpadas 20 ampere, desses aparelhos aí que seja, né? Aí ele pergunta para você, qual é a voltagem em cada um? Vamos lá, dá para fazer por proporção, né? Tá bem fácil, mas a gente também pode fazer usando a fórmula R vezes I. R1 é 1, vezes I, que é a corrente. Voltagem em 2, R2 é 2, vezes I, que é a corrente. Corrente única, né? Só vai ficar 20 aqui. E o R3, que é 3, vezes I, que é a corrente. Então, nós temos 20 volts para o primeiro, 40 volts para o segundo e 60 volts para o terceiro. Convido você sempre, quando fizer esse cálculo de voltagem, somar, já que você sabe que a voltagem total é dividida entre os aparelhos. Então, 60 mais 40 mais 20 tem que totalizar os 120 volts que a gente encontrou ali, ok? Perfeito? Tem que totalizar. E aí, para finalizar, ele pode perguntar para você a potência. Como eu tenho V e I, eu posso usar PVI. Posso usar PVI para todos eles. Então, quem é a voltagem no primeiro? 20 vezes a corrente, que é 20. 400 watts. Potência no segundo. Voltagem 40 vezes a corrente, que é 20. 800 watts. E a potência do terceiro. A potência do terceiro, PVI de novo. Voltagem, 60 vezes a corrente, que é 20, 1.200 watts. Correto? Tá tranquilo? Simon, qual é a potência total que esse circuito dissipou? A soma. 1.200 mais 800, 2.000 mais 400, 2.400. A soma total aqui, ok? É a potência total dissipada pelo nosso circuito. Show? Qual dos três aparelhos desenvolveu mais potência? Dissipou, brilhou, esquentou, né? Qual dos três aparelhos tem mais potência? O 3? O 3, não é? Curiosamente, ele também é o que tem mais resistência. Repararam? Você poderia prestar atenção nisso por aqui, ó. Nessa equação. P, R vezes I ao quadrado. Como você sabe que a corrente é constante, a gente já sabe que no circuito em série, pelo amor de Deus, hein, é assim sempre. Em série. Em série, como a corrente é constante, vai ter mais potência aquele que tiver maior resistência. Sempre. Você já consegue saber qual é a lâmpada que vai querer brilhar mais, já sabe, ok? O aparelho que tiver maior resistência é quem vai chamar para si maior potência, quem vai trabalhar mais, quem vai desenvolver mais. Só que isso aqui é somente em série. Deu para pegar os elementos base da nossa associação em série? Ela é bem facinha, não é?
Única questão aqui é quando a gente misturar, né, série com paralelo, que a gente chama de misto, mais curto-circuito, né, mais circuito em malhas, aí fica uma confusão. Mas a gente só vai conseguir resolver aquilo lá quando dominar essa base chamada associação em série. Daqui a pouco o paralelo, na nossa próxima aula, e depois em sequência a mista. Tudo bem? A gente vai ficar agarrado um tempo aqui nesse capítulo, tá? Alguma dúvida, querido? Já printou? Já tirei sim, Simon. Obrigada. Dúvidas? Tranquilo, Simon. Demorou, meus bonitos. Ó, bom fim de semana para vocês, bom descanso. Tchau, Simon. Até semana que vem. Também.